Abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo o livro dos Juízes de Israel. O 7º livro das Escrituras, começando por Gênesis, obviamente. Queria estudar com vocês hoje o capítulo 1 e os 5 primeiros versos do capítulo de número 2, porque eles formam juntos a primeira introdução do livro. E penso que devemos estudá-lo assim. Minhas filhas ficaram super empolgadas com o primeiro dia de aula. Mas tudo mudou quando elas se depararam com uma pilha de livros sobre a mesa. A mais velha, Beatriz, que acabou de completar 11 anos, fez uma breve oração. Senhor, tem misericórdia de mim. A menor, de 7, foi menos piedosa. Ela simplesmente me informou: pai, eu estou cansada só de olhar. Eu já sei que vou faltar muitos dias de aula este ano. Comigo eu pensei, será um longo e duro ano. Você já se viu assim? Cansado antes mesmo de iniciar um novo projeto? Quem sabe o ano letivo? Ou quem sabe um novo emprego? Um novo desafio? Juízes é um livro assim. Inicialmente parece tratar apenas da antiga região e povos que ocupavam a Palestina. E depois da geografia inicial se torna ainda pior, porque nos apresenta uma série de batalhas sangrentas que terminam em derrotas do povo de Deus. E obviamente que nos perguntamos por que estudar um livro que parece tratar de geografia arcaica? Por que estudar um livro que relata histórias de derrotas do povo de Deus? Porque Juízes, como todos os livros da Bíblia, trata em primeiro lugar de Deus, do seu caráter e de sua vontade. Ele não trata de geografia ou de estratégia militar. Ele trata principalmente da pessoa de Deus. Ao longo do livro, o povo falha. Os juízes também falham. Deus jamais falha. O povo desobedece. O povo se distancia do Senhor. Os juízes também. Deus jamais os abandona. O povo desiste de Deus e o abandona. Deus, por sua vez, insiste e persevera com seu povo, com uma graça irresistível e perseverante que nos encanta. E para começar, o autor, ao abrir as cortinas, nos coloca diante do que o pastor presbiteriano Timothy Keller chamou de discipulado incompleto. Os israelitas estão na terra prometida e a possuíram, mas não inteiramente. Eles são discípulos ou cristãos pela metade, como você, como Renan, obedecendo e desobedecendo, confiando e desconfiando. O texto nos apresenta facetas do discipulado incompleto. O que é o discipulado incompleto e como nós podemos, quem sabe, mudar de status para um discipulado mais completo e integral para a glória de Deus. O texto é extenso, irmãos, e eu queria ler partes dele ao longo da mensagem, mas para começar apenas o verso 2 do capítulo 2. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por quê? Por que vocês não me obedeceram? Vamos ao Senhor em oração? Senhor, nós estamos em Tua presença e queremos Te agradecer por esse privilégio. Te adoramos através das canções,
fomos abençoados através também do que cantamos, mas agora nos aproximamos do ponto mais alto do culto cristão. Quando a tua palavra é aberta, exposta e aplicada aos nossos corações. O que eu te peço nesta noite é o que o apóstolo Paulo pediu para os cristãos de Éfeso. Que o Senhor nos dê iluminação espiritual. Que o Senhor abra os olhos dos nossos corações, nos permitindo, como ora o salmista no Salmo de número 119, contemplar as belezas inigualáveis da lei de Deus. Encanta-nos, ó Senhor, com o teu ser, com a tua revelação, e desperta-nos por tua graça irresistível e perseverante para um compromisso íntegro, pleno contigo e com o teu reino. Esta é a minha oração, em nome, por amor e para a glória de Cristo Jesus. Amém. O primeiro verso do livro dos Juízes nos fala sobre a morte de Josué. O último nos diz que durante este tempo os israelitas viviam sem um rei. Com estes dois marcadores, o autor sagrado, muito provavelmente o profeta Samuel, nos coloca dentro do período histórico do livro. O livro se passa entre Josué e Saul, o primeiro rei de Israel. Ou para usar personagens mais conhecidos, o livro acontece entre Moisés e Davi. Sob a liderança de Moisés, Deus resgatou o povo do Egito e o conduziu ao longo do deserto. Sob a liderança de Josué, Deus entregou nas mãos das tribos de Israel boa parte da terra prometida. Mas ele morre. E por quase 300 anos, os israelitas divididos em suas tribos vivem sem um rei, sem um líder que poderia conduzi-los em paz e segurança espirituais. E é deste fato que surge a problemática do livro. Diz o livro dos Juízes que porque não havia rei em Israel, os israelitas faziam o que bem lhes parecia aos olhos. Cada um seguia seu próprio caminho e por isso se afastavam do Senhor. Pior, não obedeceram a Deus inteiramente, não conquistaram a terra plenamente, permitiram a habitação dos cananeus e por eles, os cananeus, foram constantemente tentados. Seus falsos deuses, suas promessas de salvação existencial constantemente tentavam os israelitas. E é por isso que Deus levanta juízes de tempos ou de tempo em tempo. Eles são líderes que tinham por objetivo libertar os israelitas dos dominadores, politicamente falando, mas também conduzir os israelitas de volta ao senhorio do Rei da Glória. O livro é uma espécie de montanha-russa espiritual. Eles estão, ora nos altos da obediência, ora nos vales da desobediência. Porque são simplesmente discípulos incompletos. Ora estão muito bem, adorando o Senhor com paixão, devoção e fidelidade. Ora estão muito mal, escravizados por falsos deuses e por nações que os conduziam à falsa adoração. E nós não somos diferentes. Talvez não nos prostremos diante de estátuas, mas como disse Calvino, temos dentro de nós uma grande fábrica de ídolos.
E a cada geração somos tentados por novos ídolos que carregam antigas promessas de salvação. Somos também discípulos incompletos, uma casa em construção ou em constante reforma. O que acontece quando vivemos assim? E como a graça do Senhor pode nos ajudar a enfrentar este momento de discipulado incompleto? O texto nos apresenta 3 facetas do discipulado incompleto. Com a primeira parte do capítulo 1, do verso 1 ao verso 18, o texto nos diz que o discipulado incompleto vai ou pode. O discipulado incompleto pode nos levar a tempos de vitória. Os primeiros versos do livro tratam de nos apresentar as vitórias iniciais de 2 tribos de Israel, Judá e Simeão. Por que as tribos vencem? Porque elas conseguem ocupar as terras que o Senhor lhes prometera. De acordo com o verso de número 4, quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. O verso 19 diz: o Senhor estava com os homens de Judá. A razão por trás da vitória deles é o Senhor. O que acontece quando Deus está presente com o seu povo? Quando é que Deus está presente com o seu povo? E como a presença dele se manifesta? Basicamente é sobre estas 3 perguntas que tratam os versos iniciais. Primeiro, quando? O verso 1 nos diz que depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor. E isto é curioso, irmãos. Porque, inicialmente, a informação sobre a morte de Josué trata apenas de uma ajuda para datar o livro. O livro acontece depois da morte de Josué. Contudo, como nos ajuda ou nos lembra o pastor presbiteriano Dale Davis, esta informação não está aqui apenas para nos dar datas. Ela está aqui para revelar o caráter do nosso Deus. Josué, o grande líder, morreu. Deus permanece vivo com seu povo. Josué se foi, irmãos. Israel já não tem mais a figura proeminente de Josué. Mas Deus continua presente no meio do seu povo. E porque Ele está presente no meio do seu povo, o seu reino jamais entra em colapso. Como? Como Deus está presente com o seu povo aqui? Versos 1 e 2. Os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar? E o Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. O povo vai a Deus em oração, revelando dependência. Deus fala ao povo, revelando liderança. O efeito da voz do Senhor é segurança interna. Eles ficam sabendo que Deus irá com eles ao campo de batalha. Eles são intelectualmente fortalecidos para a batalha. Mas há outra manifestação da presença de Deus que por vezes não percebemos. O verso 3 diz que os irmãos, ou os homens de Judá, disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Alguns comentaristas olham para este verso e notam a incredulidade de Judá. A ordem foi dada a Judá. Ela deveria ter ido sozinha.
Por se tratar da maior e mais forte tribo de Israel, Judá deveria ser o exemplo de fé diante das demais. Matthew Henry, um comentarista puritano, Dale Davis, um comentarista contemporâneo, percebem algo diferente. Me fizeram perceber que, na verdade, aqui está a presença de Deus manifesta no meio do seu povo. Uma das mais fortes mensagens do livro é esta: quando as tribos estão separadas, Israel perde. Quando elas estão unidas, Israel vence. Porque a manifestação da presença de Deus se dá no meio do seu povo. E o que acontece, irmãos, quando Deus resolve manifestar sua presença no meio do seu povo? Vitórias. Vitórias espirituais. Verso 4 nos diz que o Senhor entregou nas mãos de Judá os cananeus e os ferezeus. Depois, verso de número 8 nos conta que eles conquistaram Jerusalém. Mais à frente, no verso 11, o texto nos diz que eles tomaram Debi. E mais ao final da sessão, versos 17 e 18, o texto registra que eles conquistaram Zefate, Gaz, Ascalon e Ecrom. Porque Deus estava com eles. Penso eu que esta primeira porção do texto é uma mensagem de encorajamento, principalmente para aqueles que se envolvem com a obra de Deus. Por vezes desanimamos, enfraquecemos, não vemos os resultados, só enxergamos dificuldades. Esse texto está aqui para nos animar. Como? Lembrem do caráter imutável do nosso Deus. Vários livros da Bíblia começam com a morte dos servos do Senhor. Por exemplo, Êxodo começa com a morte de José. Josué começa com a morte de Moisés. Juízes começa com a morte de Josué. Os servos de Deus morrem. Deus permanece o mesmo. De eternidade a eternidade, Ele é vivo, poderoso e está presente com seu povo. É por esta razão, irmãos, que a igreja não morre. É por essa razão que, sob severa perseguição de todas as sortes, tiros e heresias, através dos séculos a igreja persevera, porque o Senhor está no meio dela. Somos animados também por esta passagem, quando nos lembramos que esta perseverança da igreja, que resulta em vitória, se dá em comunidade. Nós temos um compromisso uns com os outros, o compromisso de animar e encorajar uns aos outros ao longo do caminho. A Bíblia está repleta do que chamamos de mandamentos recíprocos. Eu cuido de você e você cuida de mim. Há crentes ou cristãos que, no entanto, não gostam disso. Não querem se revelar fracos. E acham que a ajuda do Senhor não pode vir através dos irmãos. Deus resolveu nos encorajar através de um homem que lhes prega. Ele resolveu encorajar a igreja através de irmãos da própria igreja. Eu preciso muito da igreja e a igreja precisa muito de mim, porque juntos nós precisamos mais e buscamos mais o próprio Deus. Eu não estou passando por nenhuma tribulação, mas aqui há dezenas de pessoas que estão. E você sabe. Então, ao longo da semana, por favor, exerça o seu cristianismo. Procure um irmão para encorajá-lo no Senhor. Orar com ele, animá-lo espiritualmente e pedir a graça de Deus sobre a vida do irmão. Somos também encorajados, irmãos, a partir desta passagem,
quando nos lembramos das histórias que temos com o Senhor. De fato, não é empolgante. Eu nem li tudo. Vocês podem ler em casa. Não é tão empolgante ler sobre as vitórias do povo de Deus em cidades que nem sabemos onde estão. Mas elas estão aqui para nos lembrar do nosso Deus. Ele deu inúmeras vitórias ao seu povo. E o povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento, não é a única que tem histórias com Deus. Eu e vocês também temos testemunhos maravilhosos de graças recebidas, de momentos especiais com o Senhor. Por que não lembramos mais? Por que não os acessamos quando em tempos de crise? Por que tão rapidamente nos esquecemos do que Deus fez por nós, irmãos? Se Ele fez ontem, Ele pode fazer hoje. Se Ele cuidou de você no mês passado, Ele pode cuidar hoje também. O discipulado incompleto, de acordo com a primeira parte do texto de Juízes, pode nos levar a tempos de vitória. Agora, de acordo com a segunda metade do capítulo 1, o texto vai nos dizer que o discipulado incompleto certamente vai nos levar a tempos de derrota. De start, eu preciso dizer que o capítulo trata de vitória. Contudo, ela é vitória parcial. Israel vence, mas não totalmente. E como é que o autor sagrado explica a vitória incompleta do povo de Israel por 8 vezes, irmãos? 8 vezes ele usa a mesma expressão. E eles não expulsaram os habitantes da região. Verso 19. Judá não conseguiu expulsar os habitantes do vale. Verso 21. Os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus. Verso 27. Manassés não expulsou o povo de várias cidades. Verso 29. Efraim também não expulsou os cananeus. Verso 30. Zebulon não expulsou vários habitantes de determinada região. Versos 31 e 33, Assé e Naftali não expulsaram os moradores de Canaã. Por fim, verso 34, Dan não foi capaz de expulsar os amorreus. E a esta altura, talvez você esteja se perguntando, e por que deveriam fazer? Não é errado, Renan, tomar o que é dos outros? Como explicamos este movimento de conquista do povo de Deus? Timothy Keller nos ajuda quando escreve: não se trata de uma batalha que tem por base uma raça superior. Durante a conquista de Canaã, vários estrangeiros foram poupados e inseridos ao povo da aliança. Ele continua: também não se trata de uma batalha que tem por propósito a expansão imperialista de Israel sobre as nações. Ele explica, por vezes Deus proibiu que Israel ficasse com os despojos das nações. Qual é o propósito por trás da conquista de Canaã? É duplo. Ele explica: Deus está julgando os cananeus através de Israel. Eles não eram tão inocentes como alguns pensam. De acordo com Moisés, registro de Moisés, Gênesis 15, o próprio Deus falou a Abraão: o cálice deles vai encher. Quando encher, eu os julgarei. E ele o fez através dos israelitas. Outro propósito: os israelitas deveriam conquistar Canaã e expulsar as nações porque elas adoravam falsos deuses. E Israel deveria servir a Deus como uma nação modelo.
adorando ao único e verdadeiro Senhor e convocando as nações a voltarem. Voltarem para adorar a Deus. Trata-se, portanto, de uma batalha espiritual pela glória de Deus e pelo bem do povo de Deus. Mas como acabamos de ler, os israelitas falharam. Por quê, irmãos? Judá, diz o verso 19, não conseguiu expulsar os habitantes do vale, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Judá teve medo, desconfiou de Deus. Outras tribos não expulsaram os cananeus, porque simplesmente se revelaram fracas diante dos seus inimigos. É o que o texto nos diz nos versos 27 e 35 sobre Manassés e Dan. Os cananeus estavam decididos a permanecer na terra e a resistir a Israel. As demais tribos, e aqui é o que mais me choca, irmãos, não expulsaram os cananeus por conveniência. Olha o que diz o verso 28. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Se aproveitaram dos mais fracos, escravizaram os cananeus, fizeram com os cananeus o que os egípcios fizeram com eles. Deus os libertou da escravidão e agora eles estão escravizando por causa do dinheiro, irmãos. Por que vamos jogar uma mão de obra tão barata fora? Do ponto de vista externo, eles estão, como dizemos no Nordeste, por cima da carne seca. Estão bem. Mas aos olhos de Deus, como veremos no capítulo 2, eles perderam. E estão agora, como nos diz o autor sagrado, vivendo ou entre os cananeus, ou com cananeus entre eles. Tolerância que vai explodir ao longo do livro em apostasia. Eles estão caminhando sobre um campo minado que em breve vai estourar. E estas aparentes vitórias vão lhes custar derrotas grandiosas. Com esta parte, o texto está nos alertando. Cuidado com algumas vitórias. Elas podem ser derrotas aos olhos de Deus. Do ponto de vista pragmático, irmãos, os israelitas fizeram mais do que acordado. Não apenas conquistaram a terra, conquistaram para si trabalhadores. Qualquer gerente de loja gostaria da ideia, mas precisamos ter cuidado. Nem todo sucesso diante dos homens é o mesmo que agradar a Deus. Algumas das nossas vitórias podem atrair os aplausos dos homens, mas talvez não estejam agradando os olhos de Deus. Como é que você avalia as suas? Elas enchem os olhos dos homens ou elas alegram os olhos de Deus? As atenções são voltadas para você ou para aquele que te deu a oportunidade? Quando vivemos pragmaticamente em busca de poder, sucesso, posição, conquistas materiais, irmãos, nós enviamos uma mensagem duplamente equivocada aos que nos cercam. Primeiro, nos apresentamos como iguais. Somos igualmente idólatras. Não há diferença, por vezes, entre os cristãos e os não cristãos, porque os cristãos se prostram diante dos mesmos falsos deuses. Dinheiro, poder, visibilidade, segurança, conforto.
depositam nestes falsos deuses sua alegria existencial. A outra mensagem equivocada, enviamos às pessoas que nos cercam o seguinte: nós precisamos desesperadamente do reconhecimento de vocês, dos aplausos do mundo. Cuidado! Nenhum Deus falso pode realizar de verdade o que lhe promete. Mais cedo ou mais tarde, o ídolo se quebrará. E ao se quebrar, ele quebrará você de tristeza e decepção. Cuidado com a busca louca por aceitação, aplausos e reconhecimento. Ninguém aguenta por muito tempo. Nem somos atletas de alto rendimento todos os dias, nem mesmo eles conseguem fazê-lo no campo, nem as pessoas gostam de tudo o que fazemos. Depender da aprovação dos outros é viver sob uma tirania da performance. Depender dos falsos deuses é procurar água e jamais saciar o coração. Só Deus, irmãos, por causa de Cristo Jesus e para a glória dele, pode realizar o nosso coração, independentemente das circunstâncias. Hoje, amanhã e depois. Só o Senhor pode ser, como Jesus disse à mulher samaritana, uma fonte que jorra para a vida eterna. Ou seja, a qualquer hora do dia, em qualquer circunstância da vida, se você procurar a fonte, ela estará jorrando alegria espiritual para você. Não precisamos da aprovação dos homens quando fomos aprovados por Deus, por causa de Cristo Jesus. Ora eles vão aplaudir, ora eles vão odiar o que fazemos. Ora vão dar tapinha nas costas e vão dizer que trabalho maravilhoso. Ora vão dizer, ao seu melhor trabalho foi terrível. Ora você será muito bom, ora você será terrível. Aos olhos de Deus, independentemente dos meus resultados, eu fui aprovado por Cristo para a glória do nome do Senhor. Esse texto também nos alerta, irmãos, sobre a desobediência. De acordo com o que acontece aqui, desobediência é simplesmente falta de fé. Por que não conquistaram plenamente a terra? Porque tiveram medo dos carros de ferro. Porque viram nos cananeus a oportunidade de fazer dinheiro, ou seja, não confiaram em Deus. Deus não é totalmente poderoso para nos dar a terra e Deus não é totalmente poderoso para suprir as nossas necessidades. Precisamos ajudá-lo. Toda desobediência horizontal é fruto de uma desobediência vertical. Um exemplo, só um. Por que não somos mais generosos com a obra do Senhor? Você tem um monte de desculpas. Eu invento as minhas. Mas a verdade é esta. Desconfiamos do cuidado futuro do Senhor. Este é o modelo do mundo, irmãos. Não é o modelo de Cristo. Cristo disse aos seus discípulos no Sermão da Montanha: quando vocês vivem assim, inquietos e preocupados com as coisas passageiras dessa vida, vocês se assemelham a pagãos. O que significa, vocês vivem como se não existisse um Pai Celestial. Se aventurem no reino de Deus. Façam dele a prioridade máxima do coração de vocês. Vivam para Ele. E Ele cuidará de cada uma de vossas necessidades. O resultado da nossa confiança, por graça de Deus, irmãos, na prática, é cuidado do Senhor sobre nós. Por fim, este texto nos apresenta mais uma faceta do discipulado incompleto. Inicialmente ele disse que talvez o discipulado incompleto nos leve a tempos de vitórias. Certamente nos levará a tempos de derrota. Agora,
com os 5 primeiros versos do capítulo 2. O texto nos diz que o discipulado incompleto deve nos levar a tempos de arrependimento. Se só tivéssemos o capítulo 1, concluiríamos: Israel foi muito bem, obrigado. Não conquistou tudo, mas compreensível. Talvez ficássemos felizes até pelo que fizeram. Esta não é a avaliação de Deus. A avaliação de Deus vem no capítulo 2, inicialmente nos versos 1 e 2. O texto registra: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Mas também disse: vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão seus altares. Então vem a pergunta perturbadora: por que vocês não me obedeceram? Cyril Barber, um comentarista do texto de Juízes, diz que é como se Deus estivesse acordando no susto os israelitas por volta de 3 da manhã. Algo sobrenatural. É um susto santo. Ele os desperta neste tempo para lembrá-los do que eles haviam esquecido. O anjo do Senhor, provavelmente uma teofania, uma manifestação corpórea, material de Deus ou de um ser celestial, aparece de madrugada na casa deles. E ele vem de Gilgal. Timothy Keller diz que este movimento é uma ilustração do que eles esqueceram. Porque foi lá em Gilgal que Deus fez ou relembrou a aliança que tinha com os israelitas. Tirei vocês do Egito por graça. Os conduzi por graça no deserto. E por graça estou entregando a vocês a terra de Canaã. Eu juro a vocês, jamais quebrarei minha aliança. Mas vocês também têm parte nela. Não façam acordo com o povo desta terra. Destruam os altares. O que Israel fez? Exatamente o contrário. Se esqueceu de Deus e de sua aliança. Resultado, irmãos, por 300 anos, verso 3. Portanto, eis o resumo do livro. Agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão armadilha para vocês. Não os expulsaram? Tampouco eu os expulsarei. Vocês terão que conviver com eles. 300 anos de sofrimento. E agora nós somos colocados diante da tensão do livro. O que vai acontecer, irmãos? Deus vai abandonar seu povo porque ele constantemente peca? Ou Deus vai fingir que nada viu, cedendo então ao povo? Como é que o Deus Santo pode tornar um povo pecador objeto do seu amor fiel? Lembrem-se, Israel está num tempo bom, de prosperidade. Materialmente estão realizados. Os negócios estão indo muito bem. Poderiam ter batido no peito e dito: não queremos mais o Senhor, já temos o que queremos. Por graça, irmãos, a resposta deles é o arrependimento. O Senhor os assustou, o Senhor disse na cara deles: vocês me traíram. Em vez de fugir, o verso 4 diz que quando o anjo do Senhor acabou de falar, o povo chorou em alta voz e ao lugar chamaram Boquim, lugar do pranto. E ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. São incompletos, mas ainda são discípulos. São desobedientes, mas ainda são do Senhor.
e porque são do Senhor, revelam arrependimento. Não é o que precisamos viver, irmãos? Constantemente ao longo da vida cristã. Para isso, nós precisamos nos arrepender de verdade dos nossos pecados ou por nossos pecados. E não apenas lamentar por eles. Arrependimento é diferente de lamento. O povo disse: Senhor, nós não conseguimos. Deus disse: vocês desobedeceram. Nós constantemente dizemos ao Senhor: não conseguimos. E Ele diz: não, vocês não querem fazer. Por exemplo, tome o mandamento do perdão. É uma ordem bíblica, irmãos. E se é uma ordem bíblica, teremos poder para cumpri-la. Contudo, não conseguimos. Por vezes, tentamos, começamos, lembramos, mas depois largamos. E simplesmente nos acostumamos e dizemos ao Senhor: nós não conseguimos. Com quantas tentações não fazemos a mesma coisa? Tentamos a primeira, tentamos a segunda, não funciona. E então nós nos acostumamos com o pecado e simplesmente falamos ao Senhor: não conseguimos. E o que Ele nos diz? Vocês não querem conseguir. Vocês querem pecar. O que nos falta, irmãos, nestes casos? Timothy Keller diz que o que nos falta é memória. A luta contra o pecado não é feita no braço do homem, é feita no braço do Senhor. O que nos falta, diz ele, é memória. Lembrança de Deus. Quem é o nosso Deus e o que Ele fez por nós. No caso, Ele salvou os israelitas do Egito. E Ele deu aos israelitas de graça a terra de Canaã, fazendo a eles um juramento eterno. Eles se esqueceram de Deus. Se esqueceram da aliança. Eu e vocês não vencemos na força da nossa obediência. Nós vencemos por causa da memória do Evangelho, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Se queremos viver um arrependimento genuíno e contínuo, nós precisamos lutar em oração, irmãos, por provas visíveis que nos concedam aspectos palpáveis da nossa fé. O povo aqui foi acusado e imediatamente se jogou aos pés do Senhor com lágrimas e sacrifícios, choro e adoração. Quando foi a última vez que você chorou diante de Deus? Foi por causa dele? Dos pecados que você cometeu contra ele ou por causa de alguma dádiva que você esperava dele? Onde estão as lágrimas no meio das nossas igrejas, irmãos? Recebo várias pessoas no gabinete da igreja que me procuram para confessar pecados. Inclusive, é curioso, mas eu batizei recentemente um convertido que veio da igreja católica e que me procurou inicialmente a fim de que eu fosse padre dele. O padre foi para o Vaticano e ele viu a cruz na nossa igreja, entrou e disse: pastor, eu queria que você fosse meu padre. Eu disse: meu irmão, eu sou casado. Não rola. Não, eu quero apenas confessar meus pecados. E ele veio, irmãos. Por mais de 6 meses ele fez isso. E escutando o Evangelho, escutando o Evangelho, escutando o Evangelho, até que ele se rendeu aos pés de Cristo. E teve em Cristo tudo o que ele precisava para ser salvo diante de Deus. E quando as pessoas me procuram para confessar pecados, eu lhes digo algo muito simples. Se você ainda chora por eles, se você ainda se entristece por eles, alegre-se. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. O duro, irmãos, é quando nos acostumamos com o pecado e já não mais lamentamos por eles. Já não mais choramos ou não ficamos incomodados com ele.
Mas o caso aqui foi outro. Quando o pecado foi descortinado, o povo foi ao chão em lágrimas e adoração. Porque arrependimento genuíno nos afasta de falsos deuses, mas nos leva para perto do verdadeiro. O arrependimento cristão, diz Paulo aos Coríntios, não termina em mais tristeza. Termina em alegria espiritual para a salvação. Nós nos vemos pecadores condenados e sentimos momentaneamente a condenação. Mas ao nos lembrarmos da cruz de Cristo, nós damos glórias a Deus porque sabemos que fomos salvos por causa dos feitos e méritos dele na cruz do Calvário. Se queremos, irmãos, viver um genuíno arrependimento, precisamos fazê-lo fitando a cruz de Cristo, fitando o Evangelho. Vocês se lembram que eu disse que este texto nos coloca diante da tensão do livro dos Juízes? Também nos coloca diante da tensão de toda a Bíblia. Como é que um Deus santo pode abençoar pessoas pecadoras? Pode recebê-las em sua presença? Juízes levanta perguntas, mas é Cristo quem traz respostas. Na verdade, Ele é a resposta para a tensão das Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, irmãos, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. A tensão das Escrituras foi resolvida em Cristo na cruz. Ao mesmo tempo, ao se entregar como um sacrifício perfeito, ele saciou a justiça de Deus e pôde legitimamente nos representar, derramando sobre nós graça e misericórdia para o louvor do nome do nosso Deus. Ele não é apenas a resposta para a tensão, mas existencialmente ele nos liberta da tensão. Sem o Evangelho, ou somos complacentes com os nossos pecados, ou somos sobrecarregados pela culpa dos nossos pecados. Se Deus nos ama incondicionalmente, seremos tentados a não lutar contra os pecados. E se Deus nos ama condicionalmente, seremos esmagados pela culpa dos nossos pecados. O Evangelho nos liberta desta tensão. Ele nos dá liberdade para aceitar quem somos por causa de Cristo diante de Deus, sem necessariamente nos tornarmos soberbos. E ao mesmo tempo ele nos capacita para lutar contra o pecado, sabendo que já não há mais culpa ou condenação para aqueles que estão em Cristo. Que graça! Que mensagem maravilhosa, irmãos. Os israelitas, ao longo de todo o livro, são discípulos incompletos. Eu e vocês também. Mas o grande problema não é ser um discípulo incompleto. É não ser discípulo. E como sabemos a distinção, Dwight Lyman Moody, um pregador americano, recebeu em sua casa um amigo para um chá. E durante a conversa, o amigo lhe perguntou: Moody, como sabemos a distinção entre um verdadeiro e um falso discípulo? Ao mesmo tempo, ele percebeu que duas crianças caminhavam sobre o muro da casa. Rapidamente desceu com o amigo, foi até o muro e disse a uma primeira criança: menino, jogue-se, filho, eu vou segurar você. O menino se movimentou, dando sinais de que pularia, mas não pulou, voltou atrás. Preferiu descer sozinho. Moody se voltou para a segunda criança e disse a mesma coisa: filho, jogue-se, eu vou segurar você. Imediatamente o menino saltou, irmãos. Ao colocar a criança no chão, ele se voltou para o seu amigo e perguntou: você viu a diferença? Ele disse: não.
E então Moody explicou: eu tratei as duas crianças por filho, mas só uma delas é de fato meu filho. E por isso só a segunda confiou na minha voz e se jogou aos meus braços. O discípulo de Cristo não é perfeito, não está completo, mas ele conhece a voz do Senhor. Por isso, em meio às circunstâncias da vida, ele se joga sobre os braços do Senhor. Ele o segue confiando nos cuidados do Senhor. Não sei em que momento da vida você está. Seja qual for, tempos de vitória, derrota ou arrependimento. O que todos nós mais precisamos é ouvir a voz do nosso Salvador e responder a ela prontamente. Que assim o façamos, irmãos, para a glória de Deus, para a alegria espiritual do nosso coração. Que Deus nos abençoe.